Nós sabemos que o monte é lugar do encontro com o Pai. O monte é lugar de uma comunhão profunda entre o Filho e o Pai. O monte é o lugar do discernimento, é o lugar da presença de Deus. E depois de estar com o Pai, o Senhor foi para Cafarnaum. E a multidão o segue. Mas é interessante, e Jesus deixa muito claro no Evangelho de hoje, aquele povo não o seguiu pelos sinais que viram, não pelo sinal evidente que eles tinham acabado de experimentar, porque o Senhor realizou diante deles aquilo que o Salmo nos diz. O bom pastor conduziu as suas ovelhas aos prados verdejantes. Deu alimento, o alimento que sacia. Os preencheu também com a sua presença. E depois se despede deles. Mas eles não conseguem ir além do que a minha barriga estava cheia. Ele é aquele que pode me dar pão. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, não é uma motivação justa para procurar o Senhor. É preciso que nós o procuremos por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar, não pelo aquilo que Ele pode providenciar instantaneamente para matar a nossa fome. Porque se nós olhamos a liturgia da palavra de hoje, e ela é muito bela, nós veremos na primeira leitura o povo de Israel, o povo que foi liberto da escravidão murmurando. E veja como isso é interessante, porque o povo vivia no Egito sob o jugo do faraó, escravo da nação egípcia, e vivia clamando a Deus a liberdade, e vivia implorando ao Senhor que tirasse-os daquele tormento, porque eles já não aguentavam mais. E eis que o Senhor, por meio do seu profeta, liberta seu povo e o conduz para a terra prometida. Porém, é preciso lembrar aqui que o povo que viveu no Egito muitas vezes se contaminou com as práticas de vida do povo egípcio. Caiu na idolatria, participou dos seus rituais e aprendeu a viver de uma forma, entre aspas, confortável na casa dos ricos da nação egípcia. Porque nem todo o povo de Israel vivia na miséria. Muitos deles viviam nas mansões, como a gente diz hoje, nas grandes casas dos senhores egípcios. E lá tinha fartura. O alimento não era negado. E aqueles que trabalhavam desta forma, hoje na primeira leitura vão dizer: mas por que nos trouxestes aqui? Para nos matar de fome? Nós estávamos em um lugar estável. Nós tínhamos carne com fartura, nós tínhamos verdura, nós tínhamos muita água. E você me conduziu para o deserto. Para quê? Para morrer? E nós precisamos entender aqui. O Senhor vai agir com a humanidade de forma pedagógica. É preciso os ensinar a confiar de novo no Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que existe. Mas como fazer isso diante de um povo que vivia numa cultura politeísta, ou seja, que possui vários deuses? E o povo aprendeu a pedir as coisas também às suas divindades. Então é preciso fazê-los experimentar a providência. E é preciso também que eles passem, de certa forma, algum tipo de escassez. E não é que o Senhor queira o sofrimento do povo de Israel, mas o Senhor está os formando. E diante daquele murmúrio, o Senhor poderia simplesmente acabar com tudo. Porque, como a gente diz hoje, é ser mal agradecido. Você foi liberto da escravidão e agora você está reclamando do processo da libertação? Onde é que estão com a cabeça? Mas em toda a paciência e amor de Pai, o que o Senhor vai fazer? Ouvir o murmúrio do povo. Ou seja, ouvir aquilo que eles estavam resmungando. Porque o nosso Deus não é um Deus distante do seu povo. Ele escuta e atende. Manda primeiro as codornizes e os sacia da carne. E logo pela manhã, com o orvalho da noite, vem o maná do céu. Só que tem um detalhe aqui muito interessante.
o Senhor não permite que o maná caia numa quantidade maior do que aquilo que eles necessitam para aquele dia. E por que Deus faz isso? Para que aquele povo começasse a acreditar e confiar na sua providência. O Senhor que foi fiel hoje, será fiel amanhã. E nós precisamos, queridos irmãos, queridas irmãs, aprender também a confiar no Senhor. Porque muitas vezes, assim como o povo de Israel, nós começamos a resmungar de barriga cheia, como a gente diz na minha terra. O Senhor nos providenciou tudo aquilo que é necessário, mas nós nunca estamos satisfeitos. E vejam, esse pão que vinha do céu prefigurava o verdadeiro pão descido do céu, que o Senhor vai nos mostrar hoje quem é, e vai ensinando o povo a como se alimentar de uma forma verdadeira. Mas é interessante também que aquele povo que estava com Jesus não consegue compreender ainda nada do que estava acontecendo. E por que nós entendemos isso? Porque diante da fala de Jesus, olha a pergunta deles: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aquele povo estava acostumado a simplesmente cumprir preceitos, como se seguir ao Senhor, como se estar na presença de Deus, como se fazer a sua vontade fosse simplesmente cumprir uma série de preceitos. Ou seja, eles queriam que Jesus desse uma receita. Faça isso e você está obedecendo a Deus. E seguir ao Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, amar a Deus não é algo externo a nós. Não é simplesmente cumprir alguma coisa e pronto, basta, estamos satisfeitos. É algo que precisa vir de dentro, que é despertado no nosso coração, na nossa alma e vai transbordando para toda a nossa vida. E a resposta do Senhor é muito interessante. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas vejam, isso aqui é muito interessante, mas não é simplesmente fazer coisas. Achei o versículo que o padre estava procurando. Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Vejam, não é algo externo. Não é simplesmente cumprir alguma coisa. O que Jesus está dizendo aqui é: os 10 mandamentos, ou seja, a lei de Moisés que vocês cumpriram até hoje é importante. Mas agora chegou a hora de dar um passo além. E aqui é a hora de acreditar naquele que Deus enviou. Ou seja, em outras palavras, é preciso começar a despertar a fé no Cristo. E é curioso que Jesus precise repetir isso várias vezes, porque o povo de Israel é o povo que esperava o Messias. E quando Jesus chega, a palavra de Deus feita homem vem nos visitar, o povo não reconhece. Não sabe quem ele é, não sabe o que esperar e não sabe como se comportar diante dele. Mas uma coisa precisa: a fé. Porque a fé é a porta de entrada para toda a graça de Deus. O Senhor estará sempre disposto a derramar todas as graças e bênçãos da nossa vida. Uma coisa só Ele pede: que nós acreditemos nele. Porque Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E vai seguir o diálogo, porque o povo, além de não entender o que Jesus está dizendo, vai além. E vai perguntar: que sinal realizas para que possamos crer, para ver e crer em ti? Que obra fazes? Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez até aqui não é suficiente. Aquele povo não consegue ir além ainda. E Jesus vai começar a falar do pão vivo que vem do céu, que é muito mais sublime do que o maná, que é um alimento de vida, e vai encantando a todos com seu próprio testemunho de si mesmo, ao ponto deles dizerem: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E nós já paramos para refletir.
que esse é o pão que nós comemos em toda a Eucaristia e muitas vezes nós não damos valor. É muito interessante, queridos irmãos, queridas irmãs. Jesus é o alimento da vida. E é por isso que nós já não tememos mais a morte. Santo Ambrósio vai nos dizer exatamente isso. Como podemos temer perecer se nós recebemos um alimento vital? Ou seja, se nós recebemos a própria vida. Como podemos temer as trevas se nós recebemos como alimento a luz? Porque Jesus é a verdadeira luz. Então vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, nós recebemos por amor a graça de nos alimentarmos da carne de Deus. Seu corpo e seu sangue nos é dado em alimento. É um alimento que nos preenche, é um alimento que nos dá a vida, é um alimento que vai nos transformando nele. Porque quanto mais nós o recebemos, mais desejamos a santidade e mais começamos a nos parecer com Jesus. Mas é preciso uma coisa: é abrir-se à graça de Deus e desejar estar na presença do Senhor e fazer a sua vontade. Então peçamos hoje ao Senhor, neste 18º domingo do tempo comum, a graça de termos um coração dócil a Ele, para que assim possamos a cada dia aumentar ainda mais a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.